Aleluia. Louvado seja o Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz seja convosco. Amém? Quem está feliz com Jesus, faça algum tipo de barulho, por gentileza. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza. É motivo de alegria estar mais uma vez com vocês. Na verdade, ministrando é a primeira vez nessa casa, né? Mas a gente já teve aqui uma reunião, na convenção. E é lindo ver o que Deus tem feito no meio de vocês. Deus está aqui. Deus está aqui. O apóstolo Luiz Hermínio gosta sempre de dizer, né? Eu ainda não senti nada, mas a fé nunca foi o sentir. A fé é certeza. Eu tenho certeza que Deus está aqui. Agradecer a Deus pela vida dos meus pastores, pastora Nádia, pastor Wagner, muito obrigado pela confiança. Ao Ismael, recém estava por aí, Deus abençoe, estava com saudade do Ismael. A todos os irmãos, estava com saudade de vocês, o Juliano, também os meninos que me acompanham lá do Ministério Dunamis. Estendo o abraço da igreja do nosso pastor Daniel, ele também está com saudade, sábado ele vai estar por aí. E nós cremos que Deus tem feito grandes obras, amém? Eu gosto muito de falar desse assunto, igreja, sobre louvor e adoração, porque eu creio que essa é a resposta da igreja para Deus. Eu costumo dizer que o milagre é uma resposta de Deus para a igreja, que a libertação é uma resposta de Deus para a igreja, a unção é uma resposta de Deus para a igreja, mas a adoração é uma resposta da igreja para Deus. Então eu quero comentar um pouquinho sobre isso, não vou ser longo nas minhas palavras, mas creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Abra sua Bíblia em Lucas 10, 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42. Amém? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. O profeta já orou aqui, então vamos dar andamento à palavra. Meus irmãos, o texto narrado, ele vai falar de um encontro. Jesus, ele está hospedado em uma casa, e essa casa era de alguns amigos, Marta, Maria e Lázaro. O verso 38 que nós lemos, Jesus ele seguia a viagem, e a Bíblia vai dizer que ele entra numa aldeia, e a aldeia é de Betânia. Betânia, que vem do hebraico casa de figueiras, casa dos figos, ou casa de misericórdia. Betânia era uma grande farmácia da região. Todo mundo ia buscar figo, pasta de figo, para sarar as suas feridas. Mas de repente, uma daquelas irmãs, ela tem a ciência, ela tem a clareza, ela tem o entendimento, que as feridas que aquela família tinha, que a ferida que aqueles 3 irmãos tinham, o figo e a medicina daquela cidade não poderia curar, mas estava passando alguém que era suficiente para curar aquelas feridas. Jesus está passando na frente da casa deles, e agora Marta convida Jesus para entrar na sua casa. E Marta tinha uma irmã, e a irmã é Maria, e essa Maria, ela vai responder à chegada de Jesus. E qual que é a resposta de Maria? Maria agora, ela vai até os pés de Jesus. E é interessante, é que essa Maria, ela vai aparecer 3 vezes na Bíblia. Repita isso comigo: Maria aparece 3 vezes. Maria aparece quantas vezes?
Maria aparece 3 vezes na Bíblia, 3 vezes distintas, oportunidades diferentes. No entanto, ela sempre vai aparecer no mesmo lugar, aos pés de Jesus. A resposta sempre é a mesma. E qual que é a resposta? Está aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque Maria agora ela entende a resposta que Deus queria. A primeira vez que ela aparece, a Bíblia está dizendo aqui que ela está aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Apocalipse 1:5, João diz, ele tem uma visão, e ele vai dizer: e eu vi os olhos do Senhor, e os seus olhos eram como de fogo. Eu vi que ele tinha na sua coxa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e os seus pés, eles eram como de latão reluzente. Em Êxodo, quando o povo sai do Egito, uma das coisas que o texto vai narrar que eles carregam é latão reluzente. E o que era o latão reluzente? Era o espelho. Porque todas as vezes que eu respondo aos pés de Jesus, Ele me mostra um espelho, é latão reluzente. Quando eu estou aos pés de Jesus, eu não consigo enxergar o erro do meu irmão, eu não consigo enxergar o erro da igreja, mas quando eu estou aos pés de Jesus, eu consigo ver os meus erros, é um espelho. Por isso que os discípulos na última ceia, quando Jesus diz: um de vós há de me trair, eles não vão falar o seguinte: será que foi João? Será que foi Pedro? Não, será que foi Mateus? Não, cada um responde da seguinte maneira: por acaso sou eu, Jesus? Por acaso sou eu, Jesus? Por acaso sou eu, Jesus? A primeira vez que ela aparece é ouvindo a palavra do Senhor aos seus pés. Na segunda oportunidade é um pouco diferente. Agora o texto vai narrar que é luto. O irmão de Marta e Maria morreu. Morte de Lázaro, elas estão chorando, mas ela desce aos pés de Jesus, porque os mesmos pés que me corrigem são os mesmos pés que me consolam na hora do luto. Os mesmos pés que me corrigem pela palavra é os mesmos pés que secam as minhas lágrimas quando eu estou chorando. E a terceira vez que ela está aos pés de Jesus adorando, ela vai começar a ungir aos pés de Jesus. Ela vai começar a se transbordar aos pés de Jesus, ela vai sentir o toque de Jesus, porque os mesmos pés que eu tenho comunhão com a palavra, que eu choro, é os pés que eu me entrego em devoção, é a resposta que Deus estava esperando. Ou seja, entenda isso, Jesus chegava e ela respondia. Marta, porém, respondia também. Marta também estava adorando, porque a adoração não é música, a adoração não é canções, a adoração é trabalho. Todo trabalho na igreja é adoração. No entanto, ela estava adorando errado, e esse é o grande problema. Eu posso estar cantando, mas cantando errado. Eu posso estar pregando, mas pregando errado. Eu posso estar fazendo para Deus, mas fazendo errado. Está dizendo sobre heresia, está dizendo sobre canção. Não estou falando disso. Eu posso estar pregando uma palavra de Deus, mas está errado. Eu posso estar cantando uma música bíblica, mas está errada. Por quê, pastor? Qual que é a característica do falso profeta? Integrar balela? Não. Qual que é a característica do falso profeta? Entregar profetagem? Não. Se nós abrirmos nossa Bíblia na epístola de Judas, o principal exemplo de falso profeta, quem que é? Balaão. E Balaão nunca errou uma profecia. O problema está no coração de Balaão. Eu posso estar pregando uma palavra certa, mas o meu coração está errado. Eu posso estar cantando uma música certa, mas a minha adoração está errada. Está errado. O que ela diz para Jesus? Ei, Jesus, a minha irmã, essa guria, ela está babando nos teus pés aí, ela está viajando. Diz para ela lavar uma louça, Juliano. Diz para ela me ajudar aqui na cozinha. E há um detalhe importante aqui, meus irmãos. Em nenhum momento
Em nenhum momento Jesus manda Marta parar de trabalhar, porque o trabalho não é errado, o problema é o coração de Marta. Jesus agora fala: Marta, Marta, você está ansiosa e você está atarefada. E aqui eu entro na ministração. Jesus está dizendo: ei Marta, a tua tarefa está afetando a tua resposta, mas a tua irmã entendeu, e a melhor parte: a tua tarefa está afetando a tua resposta. O erro não é o trabalho, igreja. O erro nunca vai ser trabalhar. E só quem está envolvido com a obra da igreja sabe que os ceifeiros são poucos, a gente precisa de mão de obra. O erro nunca é trabalhar, o erro é como o coração está posicionado diante da função. Aí que está o erro. Aí que está o erro. Ei, Marta, você está atarefada. Sabe o que Jesus está dizendo? Marta, você está adorando ao trabalho, você não está adorando a mim. Você está adorando a tua tarefa, você não está adorando a mim. Porque tem vezes que a banda canta aqui e nós nos balançamos com a música, nós choramos com a música. Aos obreiros, tem vezes que a gente abre a igreja, limpa a igreja, faz tantas coisas, mas nós estamos adorando errado. Sabe por quê? Porque a nossa função está atrapalhando a nossa resposta. Estamos pregando, estudando versos para fazer uma boa ministração, mas a nossa tarefa está afetando a nossa resposta, e a adoração, ela é resposta. Muitas vezes nós precisamos de uma música específica para aquecer o nosso culto. Sabe o que é isso? Nós estamos adorando a música e não estamos adorando ao Deus da música. Muitas vezes nós estamos aqui e precisamos de um pregador. Eu sou gritão, não estou falando mal de pregador que grita, eu sou gritão. Nós precisamos de um pregador que grita e fala alguma coisa que a gente nunca escutou, para a gente dar um glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos adorando a tarefa e não o Deus da tarefa. A nossa função, muitas vezes, ela interrompe a nossa resposta. Muitas vezes eu dizia: eu amo pregar, eu amo sair pregar, mas não, a minha devoção é o Deus que está me dando as palavras. Eu não adoro a minha função de pregador, mas eu adoro ao Deus que me levantou como. O problema é que a nossa função atrapalha a nossa resposta, sendo que o louvor é único e exclusivamente, como diz Salmo 105:1, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, única e exclusivamente louvai ao Senhor. Sabe de uma coisa, igreja, e esse texto continua: invocai o seu nome e fazei conhecido as suas obras entre os povos. Eu conversava com o pastor Wagner antes de subir aqui, e uma coisa Deus estava ministrando no meu coração: não existe missão sem adoração. Porque o nosso intuito como os missionários, como pregador, é fazer a Deus conhecido e as suas obras entre os povos. Porque a missão vai ter fim, o evangelismo vai ter fim, a pregação vai ter fim, tudo vai ter fim. A única coisa que nunca terá fim é a adoração. E qual que é o fim da missão? É fazê-lo conhecido, é a sua obra entre os povos. Por isso que não tem como ter missão verdadeira. Missão sem adoração é apenas uma obra social. É fazê-lo conhecido. Então, adoração, ela não é... Tem algum cronômetro aqui que eu possa me basear no tempo, mais ou menos? Estou terminando. Adoração não é a música que eu gosto.
não é o ministério que eu gosto, não é o trabalho que eu gosto. Não, Marta, não é isso, não é isso. Adoração é uma resposta única e exclusivamente para Deus. Deus, Ele é um Deus de resposta, e Ele clama por resposta. Deus já respondeu às suas orações muitas vezes, você sabe disso. Deus já respondeu suas súplicas muitas vezes, e você sabe disso, mas assim como Ele responde, Ele exige de nós uma resposta, e a resposta é adoração. Apocalipse 7 diz que Deus, Ele tem 7 espíritos, e assim como Ele tem 7 espíritos, Ele exige da sua igreja 7 respostas. A Bíblia fala de 7 respostas de adoração. A primeira é Iadá, que é levantar as minhas mãos com força. A segunda é Baraque, que é lembrar, agradecer de joelhos, demonstração física. A terceira é Shabá, que significa triunfo de glória em glória. A quarta é o Teodá, que é agradecer antecipado, crendo que Ele vai fazer. A quinta é o Terrilá, é o cântico exuberante, a música do Espírito, a canção após a canção, é o espontâneo. E se os nossos músicos entenderem isso, vão entender que Deus, Ele exige uma canção espontânea. Talvez vocês vão cantar Tem Fogo nos Olhos, eu não imaginava que ele era lindo, e de repente surge uma nova canção, é uma expressão de adoração. Tem o Gará, que é invocar o nome do Senhor, e o Halal. Halal significa se fazer de bobo, se fazer de maluco diante da grandeza de Deus, se fazer de louco diante da grandeza de Deus. É eu me jogar sabendo que Deus é grande, é eu dançar sabendo que Deus é grande, é eu me derramar sabendo que Deus é grande. E se espante, por favor. Essa expressão halal, ela é a mais usada da Bíblia, ela aparece 150 vezes. E uma coisa que eu entendi com esse tempo de discipulado, uma coisa que eu entendi com esse tempo de adoração profética que Deus tem nos levado, o Felipe sabe, o Nicolas sabe, a sermos discipulados por Deus. Deus está exigindo da sua igreja uma dessas respostas. E interessante é que todas as vezes que a adoração aparece na Bíblia, nunca ela foi contemplativa, sempre existiu uma postura de adoração. Maria vai aos pés, nunca é contemplativo, nunca é contemplativo, preste atenção nisso. Não é apenas colocar um conceito para você anotar, não, mas é uma realidade que a igreja tem que viver. Deus exige uma resposta. É muito mais do que nossas liturgias, é muito mais do que os nossos eventos. Deus está exigindo uma resposta. A adoração tem postura, é uma postura física, é uma postura de coração. Deus exige uma resposta. E eu já cansei, Ismael, de ver gente falando o seguinte: ei, eu adoro a Deus do meu jeito. Não, eu tenho o meu jeito de adorar a Deus, eu pulo, eu danço. Não, eu tenho o meu jeito de adorar a Deus. Às vezes que o povo adorou do seu jeito, eles levantaram bezerros de ouro. E esse é o problema. Eu vivo numa geração que tudo é customizável. Eu conversava com o meu pai esses dias, e eu perguntei do tempo dele. Ele disse que no tempo dele é rádio. Se passasse, sei lá, um forró na rádio, ele tinha que escutar. Se passasse um metal na rádio, ele tinha que escutar. Um hip hop, ele tinha que escutar. Hoje não, hoje nós temos Spotify. A gente escolhe o que nós queremos escutar, é customizável. Antigamente a revista você tinha que ler o que tinha lá. Hoje não, as nossas timelines são customizáveis. E o problema é que nós estamos fazendo de Jesus um Jesus customizável. O problema é que a gente confundiu intimidade com customização.
O problema é que nós confundimos as coisas e nós estamos levantando um Jesus conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Elias, para adorar o Deus certo, ele tem que destruir primeiro. É tempo de nós destruirmos a imagem de um Jesus que nós criamos e adorar o Jesus verdadeiro. Qual foi a primeira vez que você disse que Deus era santo? Foi numa canção ou porque você conhece os atributos de Deus? É porque a canção dizia. A gente nem sabe o que é dizer a santidade de Deus, por que Deus é santo. A Bíblia vai nos falar pelo menos 60 atributos de Deus. E um dos mais cruéis é a santidade. Porque a santidade está totalmente ligada com a ira de Deus. O salmista vai dizer que Deus, ele se ira todos os dias contra o pecado. O salmista vai dizer que Deus, ele é um Deus irado, e em todos os atributos de Deus, ele é infinito. Deus, ele se ira para sempre. Então, no momento que nós entendemos que nós estamos cantando o santo, nós estamos dizendo, eu sou um pecador cantando o santo. Então o Senhor se ira contra o meu pecado, cuidado para cantar que Ele é santo, sem arrependimento no seu coração. Existe um peso na santidade de Deus. Eu estava escutando, se eu não me engano era Paul Washer. Paul Washer dizia que ele estava pregando numa convenção de pastores. E ele perguntou, o que vocês acham que tinha dentro daquele cálice que Jesus pediu para livrá-lo? Uma menininha de 8 anos levanta a mão e disse, dentro daquele cálice, era o cálice da ira de Deus. Todas as vezes que eu canto o santo, eu estou lembrando da santidade e da ira de Deus. E isso é assustador. Entender que Deus, Ele criou o inferno. Entender que Deus, Ele está no inferno. Como assim Ele está no inferno? O atributo da ira de Deus é para sempre. Mas Apocalipse vai dizer que no céu não tem ranger de dentes, no céu não tem ira. Então como a ira de Deus é manifestada? A ira de Deus é manifestada para condenação. Aonde os condenados olharem dentro do inferno é Deus. Por isso que o salmista vai dizer, se eu subir aos céus, eu sei que tu lá está, mas se eu descer ao inferno, você estará lá também. O problema é que a nossa teologia antropocêntrica disse que quando eu estou bem, Deus está comigo, quando eu estou mal, Deus está comigo. Não é isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo, se eu morar no céu, se eu for lá com Ele, eu sei que Ele vai estar, mas no inferno Ele está também. Existe um risco nas nossas canções. Eu estava escutando um podcast esses dias, e tem muitas vezes que nós pecamos durante as nossas canções. Quantos de nós já cantamos, eu abro mão do meu sonho, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão da minha vida por Ti. E nós sabemos que nós não estamos dispostos a fazer isso, então a nossa adoração está nos levando a um lugar de mentira. Nós adoramos a um Deus que nós não conhecemos. Nós adoramos a um Deus que nós não sabemos quem é, porque a adoração é uma resposta. Adoração é uma resposta, igreja, e o meu coração é ferido por isso. E como eu vou saber responder a Deus? Lembra de Abraão? Abraão, ele chama a Deus para comer um churrasco na casa dele. Depois disso, Deus revela a sua vontade, dizendo, Abraão, eu quero destruir Sodoma e Gomorra. E depois disso Abraão responde, clamando pelas nações. Quem era Abraão? Pai de nações, e ele clama pelas nações, ele responde certo. Sabe por quê? Porque adoração é isso, é 3R. Eu me relaciono, Deus se revela e eu sei responder. Eu me relaciono com Deus, Ele revela a sua vontade e eu sei responder. Não é passe de mágica. Você passa o dia inteiro sem buscar Deus, sem relacionar com Deus, e chega na igreja e acha que Ele vai descer na tua adoração. Não é passo de mágica, isso não é adoração.
Adoração é relacionamento. Eu me relaciono na minha casa, eu busco a Deus, eu busco o Deus da palavra, e no momento que eu me relaciono, Ele se revela, e quando Ele se revela, eu sei responder. Isso é adoração. No momento que você vê Deus se revelando, você vai saber responder ao Deus verdadeiro. Deus está nos chamando de volta ao nosso lugar original. Deus está nos chamando ao lugar de adoração, porque qual que é o meu chamado? O meu chamado não é ser pregador, o meu chamado não é ser cantor, o meu chamado é estar diante da presença de Deus, o meu chamado é estar diante da presença de Deus. Ser pregador, ser obreiro, ser cantor, é o meu ofício para funcionamento do corpo de Cristo, não é o meu chamado. Sabe qual que é o chamado? É quando Adão se esconde, e Deus dizendo: Adão, onde você está? Adão, onde você está? Adão, onde você está, Adão? Deus sabia onde Adão estava, mas Deus só estava dizendo: Adão, onde você está, que você não está diante do teu chamado, é diante da minha presença. Deus sempre quis habitar com o homem, gente. Deus sempre quis habitar, Deus quer descer aqui. Deus quer descer aqui, Deus quer habitar nesse lugar. Se Ele não desceu, o problema não é de Deus, o problema é nosso. Alguma coisa em nós está atrapalhando a nossa resposta. A Bíblia diz que quando Deus encontrar coração perfeito, Ele desceria. Então tem algo em nós que tem que ser corrigido para Ele descer. E no momento que Ele desce, a Bíblia diz que Ele grava os seus nomes em alguns lugares. Deus levanta pontes em cidade, por isso que nós vemos avivamentos acontecendo, e todo mundo indo para aquelas cidades, como aconteceu há pouco tempo atrás, como aconteceu em Gales, em Azusa, porque Deus desce e gravou o seu nome naquele lugar. Eu creio que Deus pode fazer um point aqui, eu creio que Deus pode fazer um point de encontro aqui, mas basta a igreja entender a resposta. Não é sobre o trabalho, mas é sobre a resposta que Ele está pedindo para esses dias. Adoração para você e para mim, não, é o Felipe cantando aqui, e eu levantando as minhas mãos e esperando Deus me abençoar. Eu levantando minhas mãos, esperando Deus derramar. O único que ofereceu bênçãos diante de resposta de adoração foi o diabo. Jesus, se tu me adorar, tudo isso é teu. Adoração não é esperar nada de Deus em troca, adoração é oferecer. Adoração é oferecer. Quando a gente entender que a adoração não é agradável para os nossos ouvidos, quando nós entendemos que a adoração não é agradável para nós, é única exclusivamente para Deus, a gente vai entender o que é adoração. Quando nós entendemos que toda vez que a adoração aparece no Antigo Testamento, ela é acompanhada de dor, nós vamos entender que às vezes não é a resposta que a gente quer dar, às vezes não é a música que a gente quer cantar, às vezes não é o movimento que a gente quer fazer, mas é a resposta que Ele está pedindo. No momento que a adoração ela fica agradável para o homem, nós construímos bezerros de ouro. É animal que nem os outros que estavam sendo sacrificados. É animal também, só que não fede. As suas entranhas não são queimadas, não fede. No momento que nós entendemos que a adoração ela é única e exclusivamente para Deus, que ela é única e exclusivamente para agrado de Deus, nós vamos estar adorando da maneira correta. Deus exige uma resposta. Deus exige uma resposta da igreja. E é muito mais do que as canções que eu ensaio. É muito mais do que a minha função dentro da igreja. É conhecer o coração de Deus. Isso é resposta. As meninas da dança estavam falando: a nossa adoração é profética. Existe adoração que não é profética. Eu falei: não, toda adoração genuína ela é profética, porque a adoração
ela é resposta ao coração de Deus, e o profeta é isso, aquele que conhece o coração de Deus. Lembra de Abraão? Abraão é o primeiro profeta da Bíblia. Quantas vezes Abraão profetizou? Nenhuma vez. Mas o que credencia ele ser profeta não é a profecia, é quando Deus chama ele de amigo. Ele é o meu amigo, o nosso relacionamento nos torna. Toda adoração é profética, nós entendemos o coração de Deus. Então entenda, por gentileza, eu não estou julgando o teu jeito de adorar, não, mas infelizmente, muitas vezes, há pecado em nossa adoração, e na Bíblia, a falsa adoração mata muito mais do que pecado. Há pecado na nossa adoração, porque assim, gente, eu prego aqui, e eu estou diante da igreja pregando, mas a adoração, a Bíblia diz que você ministra diante de Deus, você é transportado para a sala do trono e você está ministrando a Deus. E Paulo diz que existe uma posição aceitável, e se existe uma posição aceitável, existe uma posição que Deus não aceita. Talvez tem gente na frente do trono, talvez tem gente adorando na frente do trono, e Deus não está aceitando. Sabe por quê? Porque nós estamos diminuindo a imagem de Deus, que eu falei antes, customizando Deus. Deus continua sendo maior, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo irado, Deus continua sendo maior. A nossa adoração é adoração santa, entender diante de quem nós estamos. Por isso que Paulo diz que ele estava com tremor, e o temor que a Bíblia diz no original é tremer as pernas. Paulo estava com medo. É tempo de parar de ter medo do diabo e começar a ter medo de Deus. Terrível coisa é cair na mão do Deus poderoso. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus poderoso. Nós estamos ministrando diante de Deus. E para encerrar, além de todo louvor ser profético, além dessa resposta ser profética por conhecer o coração de Deus, no momento que a gente tem contato com o coração, Ju, no momento que a gente entende o que Deus está pedindo, a gente não precisa mais de uma liturgia para nos movimentar, Ismael. A gente não precisa mais de pedir para você se movimentar, não, porque a primeira vez que Deus se apresenta a Abraão, Ele manda Abraão se prostrar, mas na segunda vez que Deus aparece, ele já se prostra de primeira, porque ele entende o que tem que fazer. E para falar sobre isso, para encerrar mesmo, até os meninos do louvor podem vir. Hebreus 12, 22, além de dizer que essa adoração é profética, Hebreus 12, 22 diz o seguinte: mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, universal assembleia, e aos muitos milhares de anjos. Deus está falando da sala do trono, do lugar de habitação da presença de Deus. Lá onde está Deus no trono, Cristo a lâmpada de Deus, a sua face ilumina céu e terra, milhares de anjos, e a Bíblia está dizendo que aqui tem uma reunião. E olha o que o texto está dizendo: e chegastes ao monte Sião, a sala do trono, a Jerusalém celestial, a universal assembleia, os muitos anjos e a igreja dos primogênitos. Isso eu já conversei com o Ismael, a gente compartilha disso. A igreja dos primogênitos, porque antes do ministério levítico ser estabelecido, lá no bezerro de ouro que eu já citei,
Antes disso, os sacerdotes, eles não vinham da tribo de Levi. Nós vamos ver lá em Êxodo 13, que Deus manda consagrar todos os primogênitos. O sacerdote de cada casa era o primogênito. Depois veio o ministério de Levi, a nova aliança acabou. Só que a Bíblia diz que nós estamos segundo a ordem de Melquisedeque, o rei de Salém, o rei da justiça. E na ordem de Melquisedeque não era a tribo de Levi, que eram os sacerdotes, eram os primogênitos. Então o texto está dizendo de uma igreja que é formada de sacerdotes, dos primogênitos. Nós somos a igreja dos primogênitos, semelhança de Cristo. E o texto está dizendo que a igreja dos primogênitos, com os adoradores celestiais e a universal assembleia, aqueles que já estão no céu, todas as vezes que a igreja responde a Deus, a igreja é transportada à sala do trono. A igreja, ela é levada até a sala do trono, e junto com os anjos, juntamente com aqueles que já estão na glória, nós estamos diante do trono de Deus, numa assembleia. Agora mesmo, nesse exato momento, tem um culto rolando no céu, tem anciões, tem anjos, respondendo à grandeza de Deus. Existem as criaturas celestiais jubilando pela glória de Deus. E nós nos reunimos aqui para participar dessa reunião em adoração, respondendo a Deus. Então, igreja, essa palavra tem queimado no meu coração. O problema é que nós estamos customizando um Deus. É um Jesus conforme os nossos preceitos e preconceitos, e o nosso jeito, as nossas liturgias. E por isso que a nossa adoração está saindo errada. Nós adoramos a um Deus que nós não conhecemos muitas vezes. Deus está exigindo uma resposta da igreja. Não é a música que nós cantamos apenas, não. É uma resposta da igreja, a igreja dos primogênitos, da igreja sacerdotal. E qual que é a função do sacerdote? Apresentar a nação para Deus. Apresentar os homens para Deus. Sabe o que muda a história de um país? Sabe o que muda a história de uma nação? Não é apenas um bom presidente, não é apenas um bom governo, não é apenas isso. O que muda a história de um país é quando os sacerdotes se levantam para apresentar o povo a Deus. É quando a igreja entender a adoração e começar a apresentar o Brasil para Jesus através de adoração, através de resposta. Mas para isso é necessário relacionamento, e quando eu me relaciono, Ele se revela, e aí eu sei responder. Deus continua sendo santo, Deus continua sendo irado. Deus, e a palavra santo não é apenas para rimar com as estrofes da nossa canção, não, é reconhecer o atributo dele. Eu sei que quando eu canto santo, eu posso ser fulminado pelos meus pecados, mas eu entendo com o coração arrependido que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Talvez você entrou aqui esperando um milagre. Eu sei que Deus pode te curar. Esperando uma libertação. Eu sei que Deus pode te libertar. Eu sei que Ele pode te responder. Mas hoje eu quero te convidar a não apenas buscar respostas de Deus, mas a responder à grandeza de Deus. A responder à grandeza de Deus. Tem fogo nos olhos. Vai se colocando em pé, por favor. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado.
pode morar aqui. Tem fogo